Fala pessoal, meu nome é Wellington, sou graduando em História. Vou fazer um vídeo agora sobre as cruzadas, conceituar o que foram, como foi o desenrolar, o que aconteceu por final, enfim, vai ser algo bem resumido, vai ser algo bem da hora. Então, tudo isso logo após a vinheta. Fala pessoal, então, o que foram as cruzadas? As cruzadas, elas foram expedições militares e religiosas rumo a recuperar Jerusalém, rumo a recuperar a Terra Santa. Mas é bacana entendermos o porquê de recuperar Jerusalém, o porquê de recuperar a Terra Santa. E o próprio termo recuperar, por assim dizer. A Jerusalém é uma cidade importantíssima para três religiões. Podemos colocar, ela é um lugar sagrado tanto para o cristianismo, que é a terra onde Cristo nasceu e onde foi crucificado. Para os muçulmanos foi onde Maomé ascendeu aos céus. Para os judeus é onde se encontram os templos de Herodes e Salomão. Então, recuperar no ideário medieval, no ideário medieval europeu, era uma blasfêmia, digamos. O lugar mais sagrado do cristianismo está sob poderio muçulmano. E para entender mais ou menos o contexto a qual as cruzadas são conclamada e é realizada, temos que entender como se encontra a Europa medieval naquele período. Temos uma Europa, de certa forma, acuada, na defensiva durante muitos séculos. Desde o avanço, desde o surgimento do Islã e seu constante expansionismo religioso e militar, temos uma Europa perdendo, cedendo territórios ao Islã. Temos a Península Ibérica, o território que hoje compreende a Espanha e Portugal, sob o controle mouro, sob o controle muçulmano. Lá se encontra o Califado de Córdoba naquele momento. E além disso, a gente tem que entender também a parte oriental da Europa, onde se encontra o Império Bizantino, também cristão, um império cristão, por mais que tenha uma divergência com o restante da cristandade ocidental, que eu já vou dizer o porquê, ele é cristão. E ele também está constantemente ameaçado. Fora toda essa ofensiva islâmica, que sem dúvida nenhuma irá corroborar diretamente para essa reofensiva cristã no processo das cruzadas, a gente tem que entender também a dicotomia no mundo medieval. Irá ocorrer, sem dúvidas, muitas mudanças. Nesse período específico do finalzinho do século XI, quando há realmente a conclamação das cruzadas pelo Papa Urbano II, a Europa ela vai estar numa crescente populacional muito grande. Muito grande mesmo. Vai ter uma superlotação. Isso pode ser acarretado de diversos fatores. Hoje a historiografia em si consegue trabalhar com outras fontes, outros campos dos saberes, como relações à climatologia, enfim, estabelecer que naquele período houve um clima favorável. Além disso, foi um tempo de grande avanço tecnológico. Para quem fala que a Idade Média é um período de Idade das Trevas, que só retrocedeu, não houve avanço e blá blá blá, temos que ter em mente que houve avanços sim, principalmente quando se trata do arado, em relações à criação da ferradura, em questões a uma drenagem de um pântano, aumento das áreas cultiváveis. Isso gerou uma maior produção, que gerou mais pessoas é igual a um maior contingente para os exércitos. Temos um período que é conhecido também como Tempo do Terror na Idade Média, porque a gente tem um número crescente de nobres. Nobres sedentos por terra, porque querendo ou não, a gente tem que ter em mente que a economia feudal, a maior riqueza, não é o ouro, não é a prata, não é nada disso, é a terra. Terra igual a riqueza. E um nobre, ele só consegue terra naquele momento, ele só consegue ascender socialmente naquele momento se ele guerrear com outro nobre, se ele tomar a terra de um outro nobre. Então vai ser um período de constante guerra entre os senhores feudais, vai ser um momento turbulento, e a própria igreja acaba sobrando nisso, porque a gente tem que ter em mente que a Igreja Católica era a maior instituição no período medieval, a maior instituição ideológica em todos os sentidos. Era uma grande detentora de terras, e a própria igreja acabava tendo seus territórios saqueados por essas pessoas, por esses nobres, enfim. Nem ela mesma conseguia sair em vão desse ambiente hostil que era a Europa medieval. Agora, juntamente com tudo isso, a gente tem que entender o que está acontecendo no mundo oriental, no mundo árabe e na fronteira do mundo árabe com a Europa Oriental, que se concentra um império específico, que é o Império Bizantino.
Por mais que o Império Bizantino seja um império cristão, ele tem uma divergência bem grande em relação ao outro restante da Europa, que é em questão à religião. Naquele momento, poucos anos antes, também no século XI, ocorreu o cisma do Oriente. Então, já tinha uma divisão entre uma igreja católica ortodoxa e uma igreja católica apostólica romana. E, mesmo assim, são ambos cristãos. E ele vai estar bem no interposto entre o mundo árabe e a Europa cristã. Nesse momento, no Oriente, a gente tem a ascensão, bem nas fronteiras do Império Bizantino, a ascensão do Império Turco-Seljúcida. Um império que vai exercer um poderio militar muito forte nas fronteiras com a cristandade. Esse império irá travar diversos confrontos diretos com o Bizâncio, com o Império Bizantino, conseguirá várias vitórias, ele conseguiu várias vitórias, e nesse momento a gente tem um imperador bizantino pedindo uma trégua com os turcos, falando o seguinte: pô, cara, eu reconheço o seu poderio, a gente vai ter que dar uma trégua porque realmente não dá. E eles vão estabelecer diplomacia por um primeiro momento, os turcos vão tomar diversos territórios bizantinos, diversos territórios cristãos naquele momento, e vão instalar sua capital a mais ou menos 100 quilômetros de Constantinopla. Constantinopla é a capital de Bizâncio. Então, olha só que loucura. A gente tem um avanço islâmico constante há séculos, temos um avanço intensificado naquele finalzinho do século XI, chegando à entrada na Europa, somente com o Bizâncio sendo interposto entre isso. E nesse momento que o imperador bizantino vai estabelecer uma trégua, ele vai fazer o seguinte: ele vai enviar uma carta para o Papa da cristandade ocidental. Então, nesse momento, a gente tem um patriarca ortodoxo pedindo ajuda a seu irmão cristão, pedindo uma ajuda de mercenários, pedindo uma ajuda de um contingente para manter essa fronteira guarnecida. E nesse momento, o Papa ele vai receber essa carta, mas de vez dele mandar um simples contingente para o Império Bizantino de ajuda a um irmão cristão, ele vai conclamar as cruzadas. Ele vai conclamar as cruzadas. Mas por que ele vai fazer isso? Você pode agora volta aquilo que eu já tinha dito. O próprio mundo medieval europeu, toda aquela turbulência, você conclamar as cruzadas, você ia atender o anseio de vários setores. Primeiro, você iria redirecionar todos os conflitos, todos os problemas do mundo europeu para o Oriente. Você ia mandar aquele povo incessante por terra, riqueza e blá blá blá, todo mundo para lá. Você já ia aliviar, já ia dar um alívio aqui. E isso atendeu muito o desejo dos nobres. Naquele momento, você lembra o que eu acabei de dizer também em relação à terra? Poder é terra. E nesse momento, os nobres vão querer ter terra. E como conseguir terra? Conquistando dos mouros, dos muçulmanos. Então, muito além do discurso apenas religioso, porque querendo ou não, era o seguinte: a cristandade ela se sentia humilhada no sentido em ter sua principal cidade, seu principal é, sua principal base religiosa na mão dos mouros, que é a Terra Santa, a terra em que Jesus nasceu, a terra em que Jesus foi crucificado, está sob o controle dos infiéis. Então o Papa vai descarregar tudo isso em um discurso fervoroso, dizendo o seguinte: todos os males que estão em volta da Europa, todos os males que estão acontecendo diante da cristandade, é a culpa nossa, é culpa de não retomarmos o que é nosso, retomarmos a Terra Santa. Então, nesse momento, em 1095, teremos o Papa Urbano II conclamando o concílio primeiro, o concílio de Clermont. Para quem não sabe, um concílio vai ter uma reunião com todos os bispos da cristandade e posteriormente teremos a conclamação das cruzadas. E nesse momento teremos as cruzadas conclamadas com o seguinte teor: todos os homens, todos os cristãos que forem a Jerusalém nessa empreitada ganharão a vida eterna, ganharão a salvação, ganharão a remissão dos pecados. Tem um mandamento, deixa eu ver, que é o seguinte: não matarás. Mas nesse momento o Papa deu a carta branca. Ó,
Pode matar muçulmano. Se você matar muçulmano, quanto mais melhor. Deus vai gostar. Deus vai, pô, vai, ó, vai ficar assim pra gente. Então vai ser mais ou menos nesse fervor, nessa intolerância que a cruzada vai se formar. E num primeiro momento a gente vai ter, são 8 cruzadas totais, 8 cruzadas oficiais. Normalmente o pessoal acaba dando um enfoque maior para as 4 primeiras cruzadas, que são as de mais importância. Na primeira cruzada, eu não vou falar assim de todas as cruzadas, porque vai ficar um vídeo muito longo, enfim. Vou falar só um pouco da primeira cruzada, que tem um fator interessante, que nesse momento a gente tem a conclamação das cruzadas, os nobres eles vão se organizar, porque é uma viagem longa, vai sair gente dos confins da Europa para ir rumo a Jerusalém. É uma coisa bem louca, é uma coisa que leva tempo. Já vai ter uma galerinha mais fanática, mais do povão, que vai falar: porra, cara, Deus está conosco. Vamos para lá, vamos para Jerusalém. E vão partir uma galera com o pedaço de pau, com o que der, mano. Eles vão. Quem vai se ferrar vai ser os judeus nesse processo, que eles vão expropriar os judeus para financiar essa viagem, né, essa empreitada. Óbvio que isso fracassou, as crianças foram vendidas, as mulheres foram vendidas, os homens foram mortos. Tivemos a primeira cruzada, que realmente houve sucesso, houve a instalação de diversos reinos cristãos, houve a conquista de Jerusalém. Depois temos uma segunda cruzada, quando os muçulmanos fazem uma reofensiva a essa primeira. Então o Papa ele conclama uma próxima cruzada. Depois temos a perca de Jerusalém por um líder muçulmano, Saladino, um líder reconhecido tanto pelos cristãos quanto pelos muçulmanos, uma figura, cara, incrível. Ele vai recuperar, ele vai instalar o sentido de guerra santa para os muçulmanos também, porque não existia no momento. Eles estavam muito mais preocupados em lutar entre si do que focar contra os cristãos invasores. E o Saladino vai mudar isso, ele vai estabelecer a jihad, ele vai estabelecer a noção que os muçulmanos precisavam de união contra um inimigo em comum. E teremos a terceira, a quarta, enfim. Para finalizar as cruzadas, além elas não resultarem absolutamente nada, só morte, destruição, o foco, a base das cruzadas, que era recuperar Jerusalém, não adiantou nada, foi temporário, os muçulmanos recuperaram Jerusalém, retomaram dos cristãos. Então o foco ideológico foi um fracasso. Mas, além disso, como eu vou colocar o nome do vídeo, início do fim, porque no início dessa toda essa barbárie, isso compreende o fim. Parece o fim do mundo mesmo isso. Só de pensar, nossa. Mas ao mesmo tempo, isso estabeleceu rotas comerciais, estabeleceu relações entre Oriente e Ocidente, estabeleceu o reencontro com os antigos por parte dos europeus, favoreceu o encontro de tecnologias, favoreceu o que posteriormente seria o renascimento cultural, sem dúvida nenhuma corroborou diretamente para o colapso do feudalismo, porque todas essas empreitadas enfraqueceu a nobreza, sem dúvida. O que, sem dúvida, corroborou também para aquele absolutismo monárquico, a centralização do poder pelos reis posteriormente. A gente corroborou com a ascensão da burguesia, enfim, o colapso do feudalismo, literalmente. Então, as cruzadas, ela ligou os mundos novamente. Uma coisa que estava... Não que antes não houvesse relação, mas era algo bem minoritário. Agora a gente vai ter uma nova circulação ideária. Sem dúvida nenhuma, mudou o mundo nesse sentido. Então, no meio de toda essa destruição, de toda essa intolerância, de toda algo que fomenta, enfim, rixa entre cristãos e muçulmanos até hoje, tem esse outro lado das cruzadas. E eu posso fazer um vídeo depois falando das ordens religiosas, outras coisas do tipo, e farei. Mas se vocês gostaram do vídeo, deixe seu curtir. Se vocês não gostaram, deixe seu descurtir. Enfim, se inscrevam e valeu, pessoal!